Capítulo 221. Novo Professor 1. The Autor's POV. E este é o seu novo quarto. Parando antes de uma porta, um mordomo vestido com um elegante terno preto se virou e me entregou um cartão branco. Sem hesitar, peguei o cartão e agradeci ao mordomo. Obrigado. Sem problemas. Bem-vindo ao edifício Leviata. Hoje era o dia em que eu me mudaria para meu novo quarto. Já se passaram alguns dias desde que matei Gerard e seu pai. Durante esse tempo, muitas coisas aconteceram. Como um incêndio florestal, a morte de Gerard e seu pai se espalhou por todas as notícias. Isso era natural, já que o pai de Gerard era o CEO de uma das maiores empresas do domínio humano. Os laudos da autópsia indicaram que suas mortes foram causadas por um ataque de um demônio. Isso era facilmente discernível pelo fato de que a energia demoníaca persistia em seus corpos após a morte. Após investigações mais aprofundadas, descobriu-se que Gerard estava sendo alvo de 4 indivíduos. 4 dos 5 tiranos. Tudo isso foi devido aos timestamps que pedi para Angélica roubar. Roubar os timestamps não foi tão difícil assim. Dado que eles precisavam ser redistribuídos entre os outros membros, foram colocados dentro de um espaço dimensional separado, que foi entregue a um distribuidor que os redistribuiria. Apenas depois de distribuir todos os timestamps, o distribuidor entregaria os restantes ao tirano. A identidade do distribuidor era, naturalmente, um segredo que apenas algumas pessoas conheciam, e somente após espioná-los por cerca de um mês consegui descobrir sua identidade e fazer com que Angélica roubasse diretamente seu espaço dimensional. Foi assim que tudo começou. Depois disso, fiz o que fiz com Gerard e seu pai. E dado o histórico do tirano, juntando as peças, os 4 se tornaram os principais suspeitos. Embora tudo estivesse ligado ao fato de que um demônio os havia matado, não era incomum que pessoas contratassem um demônio para fazer o trabalho sujo por elas. Esse foi o caso de Tobias Chart. Aproveitando a situação, todas as vítimas de seus abusos e sofrimentos se manifestaram e relataram tudo às autoridades. Como resultado, os 4 tiranos agora estavam sob a pesada supervisão do público. E checkmate. Como um rei encurralado, sem espaços para se mover, os 4 tiranos desmoronaram da noite para o dia, enquanto seus crimes se tornavam públicos para o mundo. Seus pais não estavam isentos da crítica pública devido ao envolvimento em encobrir os crimes dos filhos. Em apenas uma noite, tudo pelo que trabalharam arduamente desmoronou. Eu, naturalmente, me beneficiei disso, já que fiz arranjos meses antes desse evento. Apenas um pouco de manipulação de ações. Há também a situação do Locke. Além dos 4 tiranos, o Locke também começou a enfrentar uma forte crítica. Com esse evento e os incidentes anteriores somados, o Locke se tornou o principal alvo da mídia e do público. O Locke é um refúgio seguro como o governo nos fez pensar. Problema após problema, a verdade sobre o Locke. Eles realmente podem garantir o futuro de nossos filhos. Jornais e meios de comunicação criticando o Locke começaram a se espalhar por toda parte. Quanto mais luz era jogada sobre o assunto, mais furiosas as massas se tornavam. Como podemos deixar nossos filhos entrarem em uma academia assim quando não conseguem nem mantê-los seguros? O que todos aqueles heróis de Rank S na academia estão fazendo? Estão sendo pagos para ficar parados o dia todo. Raiva. Isso era o que o público sentia. Eles se sentiam enganados. Como a melhor academia do mundo poderia permitir que tais coisas acontecessem? Quão disfuncional era a academia? Para onde estava indo todo o dinheiro dos impostos? O público queria respostas. Em resposta a isso, a academia realizou uma coletiva de imprensa e prometeu ser mais rigorosa e aumentar ainda mais a segurança. Isso, naturalmente, não foi suficiente para acalmar as massas enfurecidas, mas era tudo o que podiam fazer no momento. Com o diretor atualmente fora da academia, eles só podiam responder dessa maneira. Asterisco. Você também deve avisar os guardas com antecedência sobre qualquer possível saída no meio da nu. Encostado na parede do corredor, escutava distraidamente o mordomo me explicando as regras do prédio. Infelizmente para ele, minha mente estava em outro lugar. As coisas vão ficar bem complicadas nos próximos dias. Como autor desse incidente, eu sabia que, por um tempo, as coisas iriam se tornar problemáticas. No entanto, não me arrependia. Não só consegui garantir uma boa quantia de dinheiro, como também consegui resolver a situação do edifício Manticore. Léo e Han devem estar melhor agora. Com os 5 tiranos não existindo mais, eles deveriam ter uma vida melhor. Especialmente porque não haveria mais 5 tiranos no futuro. Eu não apenas me livrei dos 5 tiranos,
mas também me certifiquei de eliminar qualquer possibilidade de novos tiranos surgirem. Se eu apenas me livrasse dos 5 tiranos, novos certamente apareceriam. Era assim que o mundo funcionava. Uma vez que os caras fortes desaparecessem, os próximos mais fortes ocupavam a posição vazia e agiam como os próximos 5 tiranos. Era um ciclo interminável que não podia ser interrompido. Após muita consideração, tornar isso público foi o método mais apropriado para erradicar o problema desde suas raízes. Felizmente, funcionou. Com o Loki impondo regras mais rigorosas, não haveria mais 5 tiranos no edifício Manticore. Meu plano foi um sucesso. Eu não precisava mais me preocupar com Léo e Han enquanto seguia para o edifício Leviatha. Isso me levou à minha situação atual. Fua! Tirando um timestamp do meu espaço dimensional, mostrei-o ao mordomo à minha frente. A propósito, você disse que há uma máquina de regresso temporal aqui. Como isso funciona? Preciso de timestamps ou há outra maneira de acessá-los? Essa era a informação mais importante que eu precisava saber. Com pouco tempo para treinar, eu precisava desesperadamente usar a máquina de regresso temporal. Especialmente porque o torneio estava chegando em breve. Eu precisava aumentar a maestria das minhas artes. Especialmente porque meus inimigos só iriam ficar mais fortes a partir de agora. Eu não poderia ficar estagnado. Em resposta à minha pergunta, o mordomo acenou com a cabeça e explicou calmamente. Boa pergunta. Você não precisa se preocupar. Não é necessário usar timestamps para a máquina de regresso temporal. Você pode usá-la sempre que quiser. No entanto, tenha cuidado, o uso por mais de 5 horas pode ser muito prejudicial ao corpo, pois... Clank! Enquanto falava com o mordomo, de repente ouvi o som de uma porta se destrancando ao meu lado. Deve ser meu vizinho, pensei. Virando a cabeça, tentei cumprimentar meu novo vizinho, no entanto, assim que me virei e descobri a identidade do meu vizinho, meu sorriso congelou. Da mesma forma, olhando para mim, Melissa, que acabará de voltar de um dia cansativo de pesquisas, congelou no lugar. Um silêncio pesado desceu sobre o corredor. O primeiro a quebrar o silêncio foi o mordomo, que cumprimentou Melissa com um sorriso. Se não é a senhorita Hall, como foi seu dia? Estou mostrando a seu novo vizinho o funcionamento do prédio. Se você ainda não o conheceu, permita-me apresentá-lo. Seu nome é Rendover, e assim como você, ele é um calouro. Quem? Prazer em conhecê-lo, vizinho. Tossindo a Vardley, acenei para Melissa. Em resposta, a boca de Melissa se abriu amplamente. Nenhuma palavra saiu de sua boca. É quem eu acho que é. Piscando algumas vezes para ter certeza de que não estava vendo errado, a mente de Melissa ficou em branco. Ela rapidamente balançou a cabeça. Não, devo estar alucinando. Sim, isso é porque trabalhei demais. Se não fosse por isso, eu nunca teria estado em uma situação tão aterrorizante. Sim, isso deve ser apenas um pesadelo horrível do qual preciso acordar rapidamente. Afirmando para si mesma que tudo isso era fruto de sua imaginação, Melissa balançou a cabeça e entrou no quarto, ignorando completamente a mim e ao mordomo. Certo, mesmo que aquele cara viesse para este prédio, as chances de ele ser meu vizinho deveriam ser mínimas. Isso é apenas alucinação minha. Definitivamente não deveria me sobrecarregar. Justo quando ela estava prestes a fechar a porta, deu uma última espiada à sua direita. Mais uma vez ela congelou. Oi! Olhando divertidamente para Melissa, acenei para ela mais uma vez. Desta vez, os olhos de Melissa se arregalaram enquanto um grito ensurdecedor escapava de sua boca. Por quê? Era cedo pela manhã, 8 horas da manhã para ser específico, e as aulas estavam prestes a começar. Sentado ao meu lado, Kevin continuava cutucando meu braço. Por que você não me disse que estava se mudando para o prédio? Depois que o grito de Melissa ecoou pelo edifício, quase todo mundo saiu da sala para ver o que tinha acontecido. Seja Kevin, Amanda, Emma ou Jim, todos descobriram que eu havia me mudado no dia anterior. Eu estava tentando manter isso em segredo para ter alguns dias de paz, mas Melissa acabou estragando tudo. Agora que pensei sobre isso, ela sempre estragava meus planos. Agora eu não poderia mais descansar tranquilamente em meu quarto sem que ninguém me procurasse. Droga! Como você pôde se mudar sem me avisar? Ainda cutucando meu braço, Kevin continuava se repetindo. Como estava ficando irritante, finalmente respondi. Eu precisava avisar? Não era como se você não tivesse descoberto. Claro que precisava. Por quê?
para que pudéssemos comemorar o fato de você estar se mudando. O que há para comemorar, afinal? Talvez porque eu tinha me mudado para um novo quarto há alguns meses, mas honestamente não estava tão animado com a perspectiva de me mudar para o edifício Leviata. Embora tivesse tudo o que eu poderia desejar, também não parecia muito diferente do meu antigo quarto. Apenas tudo, mas melhorado. Talvez seja porque eu não dei uma olhada adequada. Eu não tinha certeza. Talvez uma vez que eu realmente olhasse as instalações disponíveis, eu sentiria algo. Mas, por enquanto, eu não me sentia particularmente animado. Por outro lado, Kevin, que estava ao meu lado, pensava de forma diferente. Batendo nas minhas costas, ele exclamou: "Ren, você está levando isso muito na leveza. Entrar no edifício Leviata é algo que vale a pena comemorar. Isso significa que seus esforços valeram a pena e a academia reconheceu você. Isso é sem dúvida algo a ser celebrado." Claro, faça como quiser. Tornei a cabeça e respondi de maneira entusiástica. O que ele disse estava longe da verdade. O edifício Leviata era apenas algo usado para separar alunos talentosos dos menos talentosos. Era como separar plebeus de nobres. Ainda assim, o que eles estavam fazendo era compreensível. Com o mundo atualmente sob ameaça, quem se importava com igualdade e essas bobagens? Força e talento reinavam acima de tudo. Clank! No meio dos meus pensamentos, a porta da sala de aula se abriu repentinamente. Entrando na sala, uma bela garota de cabelos laranjas entrou. Instantaneamente, a sala de aula mergulhou em silêncio profundo. Os olhos de todos foram atraídos para a garota que havia entrado. Ela tinha uma figura bastante petite e parecia ter a mesma idade que todos. No entanto, o que a diferenciava dos alunos comuns era o uniforme preto de instrutora que ela estava usando. Ela parecia completamente fora de lugar. Mesmo assim, ninguém apontou esse fato. Havia uma razão para isso. Uma razão muito boa, na verdade. E isso era porque ela era Mônica Jeffrey, a bruxa do crepúsculo, e 27ª no ranking de heróis. Uma existência considerada a próxima heroína de rank, SS, e com status de celebridade, quase todo mundo sabia quem ela era. Nada mal. Percebendo o silêncio na sala de aula, os lábios de Mônica se curvaram levemente. Chegando diante do pódio, a voz alegre e clara de Mônica entrou nos ouvidos de todos. "Prazer em conhecer todos vocês. Eu serei sua nova instrutora a partir de hoje. Espero que nos próximos meses que estarei aqui possamos aprender e nos divertir muito juntos." Fazendo uma pausa, Mônica olhou para todos na sala de aula. Seus olhos logo pararam em alguns indivíduos antes que ela continuasse. "Vejo que há muitos alunos talentosos aqui. Durante minha breve estadia aqui, farei o meu melhor para transformar todos vocês em heróis de elite que ajudarão a humanidade na luta contra os demônios." Ela olhou para mim, não olhou. Olhando para Mônica, que estava de pé no pódio da sala de aula, minha boca se contorceu ao notar que seus olhos pararam em mim por alguns segundos. Droga! Isso ia ser problemático. Capítulo 222. Novo Professor 2. The Author's POV. Dean. Esse jogo está cheio de bug. Cheio de bug, eu digo. Uma notificação repentina do Sartvatis bloqueou a tela do jogo em um momento crucial. Mônica, que estava descansando no sofá, rugiu e jogou o celular pela sala. "Você perdeu de novo." Com os olhos fixos no laptop, Donna levantou a mão e o celular parou no ar. "Donna! O jogo travou, eu juro." Saltando no sofá, Mônica protestou. O rosto de Donna permaneceu impassível. "Isso é o que você disse da última vez." "GHGH. Dessa vez é sério." Claro, como você quiser." Essa era a quarta vez que Mônica dizia a mesma coisa. Nesse ponto, estava claro que ela era apenas uma perdedora amargurada. Plac! Fechando o laptop, Donna se recostou na cadeira. Com os braços cruzados, ela olhou para Mônica com ceticismo. "A propósito, Mônica, como você conseguiu autorização para ensinar os alunos tão cedo?" Embora Mônica tivesse dito que viria esta semana, ela deveria ter ido a um campo de treinamento para instrutores nas 2 primeiras semanas. Era estranho ela aparecer de repente em uma sala de aula sem aviso prévio. Apesar do poder de Mônica, não importava se ela era poderosa ou não. Qual era o sentido de ser forte se não podia ensinar? Não se pode simplesmente permitir que alguém se torne um instrutor sem o treinamento adequado. "Não te disse que viria hoje." Calmando-se e guardando o celular,
Mônica se deixou cair no sofá e repousou os pés na mesa de centro à sua frente. Você disse, mas ainda assim não passou pelo treinamento. Não posso deixar você ensinar os alunos sem o treinamento adequado. Fazendo uma pausa, os olhos de Dona se estreitaram. Não me diga que você subornou alguns dos professores. Não sei do que você está falando. Com os olhos bem abertos, Mônica virou a cabeça para o lado e fingiu ignorância. Sua atuação era péssima. Como eu esperava. Dona massageou a testa. Mônica claramente subornou alguém para vir à aula hoje. Ela deveria saber melhor. Especialmente porque conhecia bem o caráter de Mônica. Isso era definitivamente algo que Mônica faria. Mônica, você sabe que precisa seguir as regras, certo? Pare de ser tão rigorosa. Eu sou Mônica Jeffrey, a 27ª no ranking de heróis. O que você tem para me ensinar? Levantando-se, Mônica cerrava o punho em protesto. Dona balançou a cabeça e ignorou seus apelos. Isso era pela segurança dos alunos. Dada a forma como Mônica podia ser errática às vezes, Dona se recusava a deixá-la perto deles sem o treinamento adequado. Até você completar seu treinamento, não vou deixar você perto da sala de aula novamente. Você entende? Certo. Baixando a cabeça, Mônica desistiu. De todas as pessoas no domínio humano, Dona era a única que conseguia forçá-la a recuar. Se não fosse por Dona, Mônica teria sido uma bomba relógio aterrorizando tudo ao seu redor. Enquanto você entender. Satisfeita, Dona fechou os olhos e se recostou na cadeira. Nem um dia havia se passado desde que Mônica chegou e ela já estava tendo dor de cabeça. Ótimo! Dona, esqueci de mencionar, mas quando eu estava na sala de aula ensinando hoje, alguns alunos chamaram minha atenção. Recordando-se de algo, os olhos de Mônica brilharam. Instantaneamente, ela lembrou-se dos rostos de alguns alunos que haviam chamado sua atenção. Eu me pergunto o que aconteceria se eu os observasse mais de perto. Em particular, havia alguns alunos que realmente a interessavam. Especialmente porque seus instintos assim diziam. Ela sempre confiava em seus instintos. Ouvindo o comentário de Mônica, a mão de Dona congelou e suas sobrancelhas se franziram. Fitando Mônica, a voz de Dona se tornou séria. Estou te avisando, Mônica, não tenha pensamentos engraçados sobre meus alunos. Sem recrutamento até eles se formarem. Esse era o limite de Dona. Mesmo que fossem amigas, Dona não podia tolerar que outros recrutassem seus alunos. Não apenas isso os distrairia de trabalhar duro, mas também poderia fazê-los relaxar. Com o futuro garantido, porque eles precisariam se esforçar. Para piorar, isso poderia criar ainda mais segregação dentro da academia. Dona não queria isso. Claro que não. Embora eles me interessem, a União não está interessada em recrutar novatos. Mônica imediatamente levantou as mãos. Embora os alunos a interessassem, ela não estava ali para recrutá-los. Ela só queria conhecê-los melhor porque pareciam realmente promissores. Somente quando a conhecesse melhor, ela começaria a recrutar. Bem, desde que você saiba. Embora não confiasse em Mônica, Dona encerrou a conversa por ali. Ela não queria piorar sua dor de cabeça. Com a palma na testa, Dona pensou consigo mesma. Acho que vou ter que ficar de olho mais de perto nela. Ela não podia permitir que Mônica ficasse à vontade, pois isso só traria desastre. Olhando para Mônica, que novamente estava jogando no celular, Dona suspirou. Quem seria tão estúpido a ponto de concordar em deixar a Mônica vir aqui? Ela realmente queria saber. Clique. Deitada na minha cama, eu brincava com um relógio preto na mão. Vamos ver, deve ser isso. Pressionando um botão específico, uma interface grande apareceu diante de mim. Nela havia várias listagens com imagens mostrando diferentes itens. Sementes de flor de fogo, 300 pontos de mérito. Era venenosa, 500 pontos de mérito. Pergaminho de gelo, 1000 pontos de mérito. Ovo de besta de nível G, coelho alado, 800 pontos de mérito. Punho flamejante, 10.000 pontos de mérito. Eles até vendem habilidades. Quão generoso da parte deles. Rolando a lista de recompensas que podiam ser adquiridas com os pontos de mérito, fiquei chocado com algumas das coisas que poderia comprar, especialmente as habilidades. Dado quão raras eram, pensei que não as dariam, mas estava enganado. O Monólito era uma organização muito mais generosa do que eu pensava. Na verdade,
À medida que eu rolava para baixo, vi mais e mais habilidades sendo listadas na interface. Quantos pontos de mérito eu tenho? Com os pontos de mérito ganhos ao matar Jana, somados aos pontos de Tibalt, eu devo ter bastante, certo? Sem hesitar, verifiquei meu saldo. Queria saber quantos pontos eu tinha. Será que tenho o suficiente para comprar uma habilidade de nível F? Apenas o pensamento fez meu coração acelerar. Saldo: 2.300 pontos de mérito. O quê? Fitando meu saldo, minha boca se contorceu. Quão incompetente era o professor Tibalt. Como a recompensa de Jana já havia sido completada, 2.000 daqueles 2.300 eram meus. Isso significava que originalmente o professor Tibalt tinha apenas 300 pontos de mérito. O que ele fez durante o tempo que esteve aqui no Loch? Ele poderia pelo menos ter deixado 10.000 pontos para mim. Droga, acho que vou ter que encontrar mais maneiras de ganhar pontos de mérito. Plac. Rolando a lista por mais um minuto e não encontrando nada interessante, joguei o relógio para longe. Até agora, todas as coisas que me interessavam eram caras demais para eu comprar. Portanto, era melhor eu não olhar. Se no futuro houvesse pessoas que eu matasse ou tivesse que matar que estivessem na lista de recompensas, eu definitivamente deveria relatar isso para ganhar alguns pontos. Talvez no futuro, antes que eu me desse conta, eu teria pontos de mérito suficientes para comprar uma habilidade forte. Ring. HM. De repente, meu relógio vibrou. Inclinando um pouco o relógio, percebi que era os Mausnak me ligando. Sem hesitar, atendi a chamada. O que houve? Ren, eu recebi o dinheiro. O que você quer que eu faça com ele? Ah, sobre isso. Não toque nesse dinheiro. Por quê? Porque vou gastar tudo no leilão que acontecerá nas próximas semanas. Você vai ao leilão? Sim, eu tenho os ingressos. Para ser preciso, todos os alunos da academia receberam ingressos. Não apenas eu. Entendi. Então você tem algo em mente que deseja comprar? Na verdade, eu tenho algo em mente. Será extremamente útil para mim no futuro. O objetivo de ir ao banquete era conseguir aquele item que eu queria desesperadamente. Se não fosse isso, eu nunca teria participado de tais eventos, pois odiava multidões. Em resposta à minha resposta, Smausnak suspirou do outro lado da linha. Aya, acho que vou me contentar com o dinheiro que ganharemos com as ações, embora provavelmente leve cerca de um mês para chegar. Você precisa de dinheiro urgentemente. Na verdade, preciso. Especialmente porque precisamos recrutar o Ryan. Certo. Ele me disse que o Ryan havia entrado em contato com ele. Smausnak tinha razão. Precisávamos de dinheiro para manter nossa parte do acordo. Caso contrário, o Ryan perderia toda a confiança que tinha em nós. Na verdade, você não precisa se preocupar com o dinheiro. Eu já resolvi isso. Massageando a testa, respondi calmamente. A voz confusa de Smausnak entrou em meus ouvidos. Por quê? Você pode usar um pouco do meu dinheiro. Mas você não vai ao leilão? Vou, mas o que eu tenho é suficiente. Vou te dar 50.000, me devolva depois que você resolver a questão das ações. A manipulação das ações levaria um tempo para dar frutos. Portanto, no momento, o único dinheiro disponível era aquele que eu poderia fornecer. Depois de um mês, uma vez que tudo estivesse resolvido, Smausnak poderia me devolver o dinheiro. Entendi. Certo, até mais. Tac. Desligando a chamada, tirei algumas coisas do meu espaço dimensional. Eram os itens que eu havia adquirido de Morra. Vamos ver o que devo vender. Dado que eu estava prestes a dar aos Mausnak cerca de 50 milhões de U, o item deveria estar na faixa de preço. Acho que vou ficar com isso. Depois de contemplar por alguns minutos, escolhi vender o Ishor da Sedução e mais alguns itens. A razão pela qual eu estava vendendo o Ishor da Sedução era porque não tinha utilidade para ele. Meu charme era suficiente. Vendendo esses itens, eu conseguiria compensar o dinheiro que enviei aos Mausnak. Graças a Deus, tudo funcionou bem. Se não fosse pelo meu plano dando certo, eu estaria em uma séria enrascada em relação a dinheiro. Isso teria sido especialmente problemático no futuro ao recrutar novos membros, já que eles eram um buraco sem fundo de dinheiro. Quanto mais eu expandisse, mais eles sugariam meu dinheiro. Tudo bem, agora que tudo está resolvido, posso descansar tranquilamente. Depois de organizar tudo, decidi ir para a cama. Amanhã de manhã eu teria que acordar cedo e praticar com a dona. Capítulo 223. Novo Professor 3.
The Author's POV. Era 6 da manhã na cidade de Ashton, e o sol começava a surgir lentamente no horizonte. Refrescado pelo meu bom sono, dirigi-me à seção B. Apenas o treino particular de sempre com a dona. Navegando pela seção B como se fosse meu quintal, fui lentamente em direção aos campos de treino privados e abri as portas. Clank! Bom dia! Cobrindo os olhos, acenei para a dona que já estava na sala. Com as luzes do teto tão brilhantes, precisei de um tempo para me acostumar com a luminosidade. Oh! Você já está aqui. Bom dia! Com as mãos atrás da cabeça, dona prendeu o cabelo em um coque. Vamos fazer o de sempre. Sim. Deixando seu coque solto, dona pegou um bastão de metal. Certo, vamos começar. Dona interrompeu abruptamente a frase. Sua sobrancelha se franziu enquanto olhava para a entrada da sala de treino. HM. O que há com ela? Agal. Notando o comportamento estranho da dona, olhei na direção em que ela estava olhando. Um som esquisito escapou da minha boca. Escondendo-se na pequena janela de vidro na porta que levava à sala de treino, uma face familiar passou rapidamente. Embora estivesse coberta com uma máscara e óculos escuros, consegui ver através de seu disfarce ruim. Mônica Jeffrey. A bruxa do pôr do sol. Mônica, eu sei que é você. Entre. Dona massageou a testa. Com um olhar fulminante na direção da porta, sua voz fria ecoou pela sala. Assustando-se, a figura mascarada abriu a porta do campo de treino de forma desajeitada. Clank. Hehe, não esperava que você conseguisse ver através do meu disfarce. Você realmente é formidável, dona. Removendo o disfarce, Mônica riu de forma desajeitada. Pensar que meu disfarce foi descoberto tão rapidamente. Dona realmente é minha arqui-inimiga. Mônica mais uma vez se lembrou de nunca mais tentar enganar a dona. A cor do seu cabelo e sua estatura te entregaram. Observando Mônica, eu mentalmente bati a mão na testa. Mesmo que ela não dissesse em voz alta o que estava pensando, sua expressão facial entregava seus pensamentos. O número de pessoas com a mesma cor de cabelo e tamanho só poderia ser contado com uma mão. Descobrir seu disfarce não foi difícil. O que você está fazendo aqui, Mônica? Q1. Bem, eu estava apenas passando e percebi que as luzes estavam acesas. Você estava me seguindo, não estava? Antes que Mônica pudesse terminar de falar, Dona interrompeu. Em resposta, Mônica virou a cabeça para o lado. Não faço ideia do que você está falando. Aia! Mônica, você precisa melhorar suas habilidades de atuação. Eu consigo ver suas mentiras facilmente. Dona soltou um suspiro. Se não fosse pelo fato de já estar acostumada com a Mônica, ela já teria desistido dela há muito tempo. GHGH, chega de falar disso, dona. Se eu não tivesse te seguido, nunca iria descobrir que você estava fazendo algo tão empolgante. Empolgante? Do que você está falando? Dele, é claro. Virando a cabeça, Mônica apontou na minha direção. Eu. Sim, você. Com olhos de águia, Mônica cruzou os braços e observou meu corpo com atenção. De repente, seus olhos brilharam. Oh! Uk! Chegando perto de mim, Mônica colocou as mãos sobre meu corpo enquanto seus olhos brilhavam. Hehe, que figura impressionante! Você deve ter treinado bastante. E. Sendo tocado por todos os lados, tentei me afastar, mas como se estivesse enraizado no lugar, não conseguia me mover. Foi então que percebi quem estava diante de mim. Mônica Jeffrey, uma das pessoas mais fortes do domínio humano. Não se mova e me deixe examinar seu corpo. Isso é assédio sexual, eu digo. Com as mãos apalpando meus braços e pernas, me senti extremamente desconfortável. A maneira como ela falava fazia parecer que era uma predadora sexual. Não, seus olhos também tinham esse olhar. Mônica, o que você está fazendo? Percebendo que a situação estava saindo do controle, Dona sabia que precisava agir rapidamente. Dando um passo à frente, Dona chegou até Mônica. GHGH, Dona, espere. E se alguém entrar de repente? Agarrando-a pelas axilas, Dona tentou lançar Mônica para longe. Ou pelo menos tentou. Mas como se fosse uma lula, as mãos de Mônica continuaram grudadas no meu corpo. Dona, não. Está tudo bem, se alguém nos ver, vão pensar que é normal, já que eu pareço da idade dele. Não. Mesmo que você pareça da idade dele, você tem 28 anos, haja de acordo com sua idade.
Não exponha minha idade assim, dona. O que? É algo que todo mundo sabe. Mônica tinha um status de celebridade. A maior parte de suas informações pessoais era conhecida pelo público. Sua idade incluída. Independente de ela tentar esconder ou não, todo mundo sabia sua idade. HMPH. Então você não se importará que eu diga que você também tem 28 anos. Você. Os olhos de Dona se abriram de surpresa. Instantaneamente, ela começou a usar mais força. HMPH, já que você revelou minha idade, é natural que eu faça o mesmo. Tudo bem, eu desisto. Você pode parar de assediar sexualmente meu aluno. Depois de lutar por alguns segundos, Dona eventualmente desistiu, um longo suspiro escapando de sua boca. Eu não estou assediando sexualmente ele. Claro. Dona olhou para Mônica, que ainda estava grudada em mim, e assentiu de forma apática. Como alguém poderia acreditar em você? Com ela em cima de mim, ninguém acreditaria nela. Não, sério. Dona, você conhece minhas habilidades melhor. Você sabe que eu não faria algo assim a menos que algo realmente interessante acontecesse. Sentindo-se injustiçada, Mônica finalmente me soltou e começou a explicar. Enquanto ouvia, as sobrancelhas de Dona se franziram. Certo, havia algo assim. Dona quase esqueceu. Mônica de fato tinha uma habilidade especial que lhe permitia detectar certas coisas. Embora não soubesse os detalhes específicos, seu comportamento anterior começou a fazer mais sentido. Isso é verdade, mas isso ainda não justifica suas ações. Você não pode agir assim na minha presença. Por favor, não faça isso novamente, ok? De qualquer forma, Dona ainda precisava que Mônica se acalmasse. Ela não podia simplesmente fazer o que quisesse como na união. Ela estava no loca agora. Seu domínio. Certo, desculpe. Mônica abaixou a cabeça e se desculpou. Virando a cabeça na minha direção, ela de repente apontou para mim. Você deve ser Rendover, certo? Sim. Você está praticando uma espada de 5 estrelas, não está? Eu posso sentir isso. Com a energia que seu corpo está liberando e sua estrutura muscular, posso dizer que você tem praticado uma arte de espada de 5 estrelas. Estou certa, não estou? As bordas da minha boca se contorceram. Droga, ela não tem filtro nenhum. Esse era o motivo pelo qual eu queria evitar Mônica a todo custo. Ela tinha uma habilidade aterrorizante que lhe permitia identificar o nível da arte que as pessoas estavam praticando. No romance, ela expôs Kevin dessa maneira. Se havia algo de bom nisso, era que Mônica não era uma tagarela. Mesmo trabalhando para a União, ela sabia quais limites cruzar e quais não cruzar. Isso se tornou ainda mais evidente agora que Dona estava com ela. Não havia como Dona permitir que Mônica revelasse tal informação. Então, estou certa ou não? Mônica inclinou-se para frente e cutucou meu braço. Sentindo o olhar intenso de Mônica, permaneci calmo e mantive a boca fechada. Independente de eu responder ou não, o gato estava fora da bolsa. Mônica estava certa de que eu estava praticando um manual de espada de 5 estrelas. Não importava se eu não respondesse. Vou considerar o silêncio como um sim. Espada de 5 estrelas. Do lado, as sobrancelhas de Dona estavam franzidas. Embora eu soubesse que ele estava escondendo algo, pensar que era uma arte de espada de 5 estrelas. Estou começando a entender tudo agora. Mesmo ela, uma heroína ranqueada, só tinha um manual de espada de 4 estrelas. Juntando as coisas, Dona agora compreendia porque eu sempre agia da maneira que agia. Dona, você não se importará que eu assuma o controle, certo? Mônica olhou para Dona com uma seriedade incomum nos olhos. Uma espada fina apareceu repentinamente em sua mão direita. Aya, faça o que quiser. Guardando seu bastão, Dona assentiu. Não muitas pessoas sabiam disso sobre Mônica, mas ela também praticava um manual de espada de 5 estrelas. Apesar do bruxa em seu apelido, Mônica na verdade era uma espadachim formidável. Tão forte que muitos a consideravam uma das espadachins mais poderosas do domínio humano. Já que Mônica se especializa em espadas assim como Ren, é justo que ela o ensine. Dona não era exatamente boa com espadas, então não era a melhor pessoa para se procurar ao aprender sobre espadas. Ela poderia, no máximo, ajudar com o controle de psions, mas era só isso. No entanto, neste ponto, apenas o controle de psions não era suficiente para aumentar minha força. Dona entendia isso. Por isso,
Ter Mônica me ensinando era mais apropriado. Pelo menos para a parte da espada. Quanto ao controle de Psions, ela ainda ficaria responsável pelo ensino. Além disso, agora que ela sabia que eu praticava um manual de espada de 5 estrelas, era natural que deixasse Mônica assumir o ensino. Ah, certo. Dona, acho que você deveria fazer aquele garoto Kevin se juntar às sessões de treino. Mônica sugeriu enquanto girava sua espada. Kevin. Por que ele? Assim como o Ren aqui, ele também está praticando uma arte de espada de 5 estrelas. O quê? Você tem certeza? Desta vez, Dona não conseguiu manter a calma e sua voz subiu algumas oitavas. Mônica assentiu. Sim, mais ou menos tenho certeza disso. Quando ela analisou a sala de aula, sentiu uma energia peculiar vindo de Kevin. No início, não pensou muito sobre isso, mas após estar na sala por 1 hora inteira, eventualmente conseguiu notar algo estranho em Kevin. Foi então que ela avistou a mim e comparou nossas energias. A partir daí, conseguiu concluir que ambos praticávamos uma arte de espada de 5 estrelas. Que habilidade irritante! De pé ao lado, eu balançava a cabeça interiormente. De certa forma, era uma habilidade bastante forte. Com mais experiência, Mônica seria capaz de determinar que tipo de arte seu oponente estava praticando e a partir daí bolar uma estratégia para contrabalançar aquela arte. Sério, o que está acontecendo? Dona murmurou. Ela estava completamente chocada com a revelação de Mônica sobre minha arte de espada. Desde quando manuais de 5 estrelas se tornaram tão acessíveis? Seria compreensível se os donos fossem Jim, Emma ou Amanda. Com seus antecedentes, tais coisas não seriam estranhas. Eles tinham fundos e poder suficientes para adquirir uma arte de espada de 5 estrelas. Mas Kevin e Ren? Dona balançou a cabeça. Ela não conseguia acreditar. Desatando seu coque, Dona pensou secretamente consigo mesma. Pensar que os 2 alunos com o histórico mais fraco da minha turma acabaram sendo os que têm os manuais de espada de 5 estrelas. A ironia. Certo, se o que você disse for verdade, devemos também fazer Kevin se juntar às sessões de prática. Dona olhou para Mônica e fez a sugestão. Os olhos de Mônica brilharam como resultado. Oh, isso é uma ideia brilhante. Se o Kevin se juntar, poderei observar 2 artes de espada incríveis. Ninguém vai perguntar minha opinião. De pé ao lado, assistindo Dona e Mônica conversarem, fiquei sem palavras. Em nenhum momento elas perguntaram minha opinião. Dona e Mônica simplesmente decidiram treinar Kevin e eu do nada. Embora eu não estivesse contra a ideia de Mônica me ensinar, já que ela era de fato a melhor professora que eu poderia pedir, não estava exatamente confortável com a perspectiva de alguém saber sobre uma das minhas cartas na manga. Mas, bem, às vezes, era preciso perder um pouco para ganhar a longo prazo. Assim é a vida. Eu só poderia aguentar isso por enquanto. Certo. Por que você não me mostra sua arte de espada para que eu possa elaborar um método de treino apropriado para você? Tendo chegado a um acordo com Dona, Mônica virou a cabeça na minha direção. Com olhos brilhantes, ela me observava fervorosamente. Minhas sobrancelhas se franziram. Agora. Sim, mostre-me sua arte de espada. Quero ver qual você está praticando. 1. Apenas mostre para ela. Não vamos revelar nada para o mundo. Você pode confiar em mim. Com as costas contra a parede, Dona me tranquilizou. Eu sei. Conhecendo bem o caráter da Dona, eu sabia que ela era alguém que mantinha suas promessas. Eu sabia que podia confiar nela. Ah, tudo bem. Assentindo com a cabeça, fui em direção ao centro do campo de treino. Toda a atenção de Dona e Mônica estava em mim. Aqui vamos nós. Clique. Colocando minha mão no cabo da espada, um sutil som de clique ecoou pelo campo de treino. Não muito depois, um silêncio caiu sobre o campo de treino. Capítulo 224. Novo Professor 4. The Author's POV. Quem foram as 10 pessoas mais fortes de todos os tempos? Essa era uma pergunta antiga. Desde o surgimento do mana, os humanos começaram a evoluir. Coisas como dividir pedras com as mãos nuas ou lançar bolas de fogo e feitiços deixaram de ser frutos da pura imaginação. Décadas se passaram desde que os humanos conseguiram ganhar superpoderes e, gradualmente, começaram a se adaptar ao mana. Um sistema mais organizado começou a surgir e humanos com poderes extraordinários começaram a aparecer em todo o mundo. O grande mestre Keiki foi uma dessas pessoas. O exército de um homem só era como chamavam. Com seu estilo mortal de um golpe que ninguém conseguia ver,
O grande mestre Cake matou incontáveis demônios sem sequer se mover ou levantar um dedo. Para aqueles que testemunharam essa cena, restava apenas relembrar como uma linda memória. Entre os historiadores, havia um consenso geral. O consenso era que o grande mestre Cake, o portador do estilo Cake, ao lado de mais 9, foi um dos 10 humanos mais fortes que já viveram nesta era onde humana existia. Esse era um fato indiscutível que nem mesmo os atuais líderes da União discordavam. Quem quer que tivesse presenciado o poder do grande mestre Cake no passado poderia perceber o quão temível ele era. Especialmente sua arte de espada. Uma arte de espada 5 estrelas que fez o grande mestre Cake ser conhecido em todo o mundo. Infelizmente, há cerca de 3 décadas, o grande mestre Cake desapareceu do mundo, assim como seu legado e sua arte de espada. Com a saída do grande mestre Cake, a arte de espada se perdeu, sem esperanças de reaparecer. Isso era conhecimento comum. Era o que todos aprendiam na aula de história. O estilo Cake nunca mais apareceria. Era isso que todos diziam. No entanto, clique. Com um sutil som de clique, um magnífico arco desenhou-se no ar enquanto a ponta afiada de uma espada cortava o espaço. Nem mesmo meio segundo se passou antes que a espada voltasse para a bainha. Rápido, porém mortal. Dentro do amplo campo de treinamento, uma ciência habilidosa descia. Isto. Ao lado, a boca de Dona ficou aberta. Como isso é possível? Sem dúvida, aquele era o estilo Cake. Diante de seus olhos, Dona testemunhou o estilo de arte há muito esquecido. Como ela não poderia ficar chocada? É estilo Cake. A primeira a quebrar o silêncio foi Mônica, cuja respiração acelerou. Como se estivesse se teletransportando, sua figura apareceu bem diante de Ren. Agarrando-o pelo ombro, ela começou a fazer uma infinidade de perguntas. Foi o estilo Cake. Você conhece o grande mestre Cake? Ele ainda está vivo? Onde você aprendeu? Quanto você dominou? Como ele? Mônica, acalma. Saindo do transe, Dona levantou a voz. Deixando Ren, Mônica também despertou. Ah, desculpe. Eu estava muito empolgada. Está tudo bem. Sacudindo a cabeça amargamente, Ren afastou o assunto. Desde o momento em que executou a arte da espada diante de Dona e Mônica, ele já estava preparado para isso. Ren, o grande mestre Cake ainda está vivo. Ao lado, Dona perguntou. Ela queria saber se uma figura tão lendária ainda estava viva. Se sim, seria algo a ser celebrado. Embora o mundo parecesse pacífico, Dona sabia que era apenas uma questão de tempo até que o equilíbrio criado pelos humanos se rompesse. A humanidade precisava de outro poderoso para trazer mais estabilidade. Ah, não, ele está morto. Na pergunta de Dona, Ren balançou a cabeça. O grande mestre Cake estava sem dúvida morto. Como autor, ele sabia melhor. Entendi. Dona ficou um pouco desapontada com a resposta, mas não tinha muitas esperanças para começar. Já era bom o suficiente que o estilo Cake não tivesse se perdido. Mônica, você precisa manter isso em segredo, entendeu? Virando a cabeça e olhando para Mônica, a voz de Dona se tornou séria. Mônica acenou com a cabeça em resposta. Eu sei, Dona. Embora eu trabalhe para a União, você sabe que posso manter um segredo, certo? Especialmente sobre essas coisas. Eu sei, mas só por precaução. Não podemos deixar os outros saberem sobre a arte da espada dele. Sim, concordo. Se o mundo descobrisse que Ren praticava o estilo Cake, ele sem dúvida se tornaria o principal alvo dos demônios e humanos. Dona não podia deixar ninguém saber sobre sua arte da espada. Se a arte da espada caísse nas mãos erradas, poderia ser fatal. A humanidade não poderia se dar ao luxo de uma situação assim. Não neste momento. Portanto, era seu dever como professora e heroína ajudar Ren a manter sua arte da espada em segredo. Pelo menos até que ele seja forte o suficiente. Somente quando Ren fosse forte o suficiente para se sustentar seria aceitável para ela que o mundo soubesse que ele praticava o estilo Cake. Até lá, ela não queria que ninguém soubesse sobre isso. Certo, já estou começando a ficar ansiosa. Agora que sei qual arte você está praticando, vamos começar o treino, certo? A voz brilhante de Mônica trouxe Dona de volta aos seus pensamentos. Conferindo seu relógio, Mônica sorriu de orelha a orelha. Chá, chá. Brandindo sua espada, Mônica olhou para Ren de forma provocativa. Temos mais 3 horas pela frente. Mostre-me do que você é capaz. Eu realmente quero ver a extensão das suas habilidades. Clank. Aya.
Finalmente estou livre. Esticando meus braços, saí da seção B. Estava mais exausto do que imaginava. Depois de revelar minha arte da espada, fui submetido a uma infinidade de perguntas por Mônica e Dona. Depois disso, fui colocado sob seu treinamento brutal, à maneira espartana. Embora eu soubesse de alguma forma que isso aconteceria, o estilo de treinamento de Mônica era ainda mais rigoroso do que o de Dona. Meu corpo todo estava machucado. Eu deveria ter esperado por isso. Sorri amargamente enquanto balançava a cabeça. O estilo Keiki era simplesmente icônico. Apesar de haver muitos manuais de artes marciais 5 estrelas famosos, o estilo Keiki era um dos mais facilmente reconhecíveis. O estilo de desferir um golpe rápido que poderia matar um oponente antes que ele conseguisse entender o que estava acontecendo não era algo que outras artes de espada poderiam fazer. O número de artes que tinham tanto impacto quanto o estilo Keiki era muito limitado. As reações de Dona e Mônica eram compreensíveis. Ainda assim, não é como se a situação tivesse se tornado ruim. Agora eu tinha adquirido 2 valiosos aliados. Com Dona e Mônica tentando manter meu segredo, eu poderia respirar mais aliviado. De certa forma, isso acabou se revelando melhor. Certo, preciso informar o Kevin sobre as sessões de prática. Lembrei de algo de repente. Pegando meu celular, enviei rapidamente uma mensagem para Kevin. Kevin, tenho algumas notícias para compartilhar com você em nome da Dona. Durante minha sessão de treinamento, Dona havia me pedido para contar a Kevin sobre as sessões de treinamento. Enviado. Enquanto esperava pela resposta de Kevin, guardei meu celular e voltei para meu dormitório. Precisava tomar um banho rápido antes de ir para a aula. Dentro de um mundo branco. Um velho de corpo robusto estava no meio do mundo branco. Apertando firmemente uma grande espada, o velho levantou a espada com uma mão. SHHH. Ele cortou para baixo. Chu. Após o primeiro golpe, levantando a espada novamente, o velho balançou a espada para baixo mais uma vez. Chá. Svi. Ele repetiu o processo 8 vezes. A cada golpe, um som diferente ressoava pelo espaço branco. O primeiro golpe não era nada de especial. Era um simples movimento rápido e pesado da espada. No entanto, Sovosh. A cada golpe, a espada se tornava mais rápida, mais pesada e mais robusta. Os músculos das costas do velho se contraíam ainda mais a cada golpe. Junto com seus músculos das costas, seus outros músculos se tornavam mais proeminentes a cada movimento. Craca! Foi o 15º golpe. Desta vez, enquanto o velho balançava sua espada, o ar se partiu e o chão tremeu. Sem dúvida, esse golpe de espada era incomparável aos anteriores. Era muito mais forte. Sem respirar, o velho levantou novamente a espada. Ao levantar a espada, os bíceps do velho se destacaram. As veias ao redor se contorceram. Um ar turvo escapou da boca do velho enquanto ele colocava ambas as mãos no punho da espada e se preparava para desferir outro golpe. Desde o primeiro movimento, esta foi a primeira vez que o velho colocou ambas as mãos na espada. Era evidente que o próximo movimento seria ainda mais poderoso. Ring! Ring! Bem antes que o velho pudesse desferir o golpe, o mundo branco começou a desmoronar lentamente enquanto um chime irritante soava repetidamente. É aquele sonho de novo. Kevin murmurou ao abrir os olhos. Desde que aprendeu o estilo Levisha, de tempos em tempos ele tinha estranhos sonhos em sua cabeça. Nele, o grande mestre Levisha estava executando sua arte da espada. À medida que a proficiência de Kevin com a arte da espada aumentava, ele percebeu que os sonhos se tornavam mais vívidos como resultado, e a partir dos sonhos, Kevin conseguia entender melhor o estilo Levisha. Desde a técnica de respiração até os movimentos musculares. Devagar, mas com certeza, à medida que Kevin imitava os movimentos do velho, ele estava aprendendo mais e mais sobre o estilo Levisha a cada sonho que passava. No entanto, Kevin sabia que os sonhos não eram tão simples assim. À medida que os sonhos se tornavam mais vívidos, Kevin conseguia captar mais detalhes. Raiva e desespero. Por algum motivo, sempre que Kevin olhava para o grande mestre Levisha balançando sua espada, conseguia ver e sentir uma raiva e um desespero incomparáveis misturados em seus olhos. Direcionado ao interminável mundo branco, o grande mestre Levisha despejava suas emoções ferventes a cada movimento. Sempre que Kevin tentava olhar na direção em que o grande mestre Levisha estava olhando, conseguia ver apenas uma figura obscura e negra. Não importava o quanto tentasse ver a identidade da figura obscura, Kevin só conseguia ver uma massa negra. Nada mais. Ficou claro para ele que ainda era muito fraco.
Somente quando sua maestria aumentasse ele conseguiria descobrir a entidade que o grande mestre Levisha estava tentando enfrentar. Uau! Que horas são? Bocejando, Kevin, sonolento, levantou o corpo da cama e conferiu seu relógio. Sexta-feira, 12h13 p.m. Oh, droga! Vou me atrasar. Kevin foi imediatamente despertado. Saltando da cama, revelando seu torso nu, que só usava uma cueca cinza, Kevin rapidamente correu para seu guarda-roupa e pegou seu uniforme escolar. Vestindo-se rapidamente, ele correu em direção à mesa de cabeceira onde estava seu celular. Ring! No exato momento em que Kevin pegou o celular, ele vibrou. O que é? Com as sobrancelhas franzidas, Kevin olhou para quem havia lhe enviado uma mensagem. Era a Ren. Kevin, tenho algumas notícias para compartilhar com você em nome da dona. O que é? Tocando na notificação, Kevin enviou uma resposta rápida. Basicamente, toda quarta e sexta-feira, das 6 horas da manhã às meia-noite, você deve ir à seção B para treinamento particular. Treinamento particular. Olhando para a mensagem, as sobrancelhas de Kevin se franziram ainda mais. Ele rapidamente enviou uma resposta de volta. Treinamento particular? Sobre o que você está falando? São ordens da dona. Ela quer ensinar você pessoalmente junto com a Mônica. Mônica? Por que ela? Não sei como te dizer isso, mas a Mônica descobriu sua arte da espada. O quê? Surpreso, a voz de Kevin se elevou. Conte-me os detalhes rapidamente. Enviou outra mensagem rapidamente. Não se preocupe, ela só descobriu o grau. Só. Lendo a mensagem, Kevin massageou a testa. Isso significava que ela sabia que ele praticava uma arte da espada 5 estrelas. Algo que era altamente raro e cobiçado por muitos. Como Ren podia falar sobre isso tão levianamente? Não que eu não confie em você, mas ela descobriu sozinha ou você contou a ela? Acalmando-se, Kevin enviou outra mensagem. Não, eu nunca te entregaria assim. A Mônica descobriu sozinha. Eu só revelei a eles qual arte da espada você praticava. Então era por isso que ela estava me encarando tanto na aula. Lendo a primeira parte da mensagem, Kevin acenou com a cabeça em compreensão. Ele já tinha uma intuição sobre isso. Desde a última aula com Mônica, ela sempre olhava em sua direção. Normalmente, não teria pensado muito sobre isso, já que estava acostumado a ser observado, mas sob os olhos de Mônica, Kevin sentia como se seus segredos estivessem completamente expostos. Seu comportamento fazia muito mais sentido agora. HM. As sobrancelhas de Kevin de repente se franziram. Colocando o celular mais perto do rosto, Kevin leu novamente a mensagem. Mais especificamente, uma certa parte. A Mônica descobriu sozinha. Eu só revelei a eles qual arte da espada você praticava. Eu só revelei a eles qual arte da espada você praticava. Ren, você. Apertando o celular, Kevin xingou em voz alta. Que parte de eu não te entreguei você realmente quis dizer? Lendo a mensagem, Kevin sabia que Ren, sem dúvida, o havia entregado. Capítulo 225. Leilão 1. The Author's POV. Então, essa é a máquina de regressão temporal do Leviatã. Eu murmurei enquanto olhava à minha frente. Bem diante de mim, havia uma grande cápsula metálica. Ao seu lado, grossos fios se estendiam e se conectavam às paredes. Opção 1. Opção 2. No painel ao lado da máquina, 2 opções foram apresentadas para mim. Sem hesitar, pressionei a primeira opção. A diferença entre a opção 1 e a 2 era o tempo, com a opção 1 durando 1 hora e a opção 2 5. Ainda não acostumado com a máquina, escolhi a opção 1. 1 hora correspondia a cerca de um dia dentro da máquina de regressão temporal, então era tempo mais que suficiente. Não queria sobrecarregar meu cérebro. Chua! Momentos após pressionar a primeira opção, a cápsula se abriu lentamente. Vapor subiu no ar. Aqui vamos nós. Chua! Justo quando estava prestes a entrar na cápsula, a cápsula ao meu lado se abriu. Emergindo da cápsula, estava Jim. HM. Saindo da cápsula, Jim me olhou e nossos olhares se encontraram. Por um curto período, nenhum de nós falou. Depois de um tempo, fui o primeiro a quebrar o silêncio com um cumprimento à Vard. E aí? Jim não me respondeu. Ele apenas me olhou friamente. Bem, isso é meio constrangedor. Com Jim me encarando, eu não sabia o que fazer. Depois de um tempo, dei de ombros e comecei a olhar para o painel da máquina de regressão temporal. Já que você não vai falar,
Vou fazer o que me compete. Organizando algumas coisas, coloquei meu pé na cápsula. É melhor você não ficar para trás. Momentos antes de eu entrar na cápsula, Jim finalmente abriu a boca. Quando suas palavras frias ecoaram pelo ambiente, minha sobrancelha se ergueu. Oh! Interessante. Ficar para trás? Eu. Você que deseja isso. Sorrindo, olhei Jim diretamente nos olhos. Então você está me desafiando. Para pensar que o príncipe frio estava me desafiando abertamente assim. Normalmente, eu teria evitado tal desafio, mas estava começando a ficar curioso. Até onde você melhorou enquanto eu não estava olhando? Observando Jim, que era incomparavelmente diferente de como ele era no livro, eu queria saber quão diferente era o Jim atual em comparação ao Jim do passado. Agora não é a hora. Me encarando por alguns segundos, Jim balançou a cabeça. Colocando as mãos nos bolsos, ele se virou. Minhas sobrancelhas se franziram em resposta. Então, quando será a hora? Você saberá eventualmente. Justo antes de sair da sala, Jim murmurou em uma voz alta o suficiente para eu ouvir. Ele logo deixou o ambiente. Clank! Que diabos foi isso? Observando a figura de Jim se afastar por alguns segundos, eu balancei a cabeça. Embora não estivesse realmente certo do que Jim quis dizer com sua última declaração, eu estava preparado. Ele não era o único que havia visto um grande aumento de força nos últimos meses. Agora, eu estava apenas a um passo de quebrar para o rank D, e quase todas as minhas artes estavam próximas do grande domínio da maestria. Qualquer coisa que ele fosse me apresentar, eu estava pronto. Mal posso esperar para ver o que você tem reservado para mim, Jim. Eu murmurei suavemente enquanto finalmente entrava na cápsula e fechava a tampa. Como autor deste mundo, não pude evitar ficar animado com o futuro que aguardava Jim. Será que ele poderia, talvez, superar Kevin? Não tinha certeza. Mas uma coisa era certa. O Jim atual tinha potencial para alcançar alturas ainda maiores do que ele fez no livro. Já que você disse para não desapontá-lo, não posso decepcioná-lo, posso. Minha pequena interação com Jim agora despertou algo dentro de mim. Não conseguia explicar, mas estava ansioso para treinar. Jim! Pressionando um pequeno monitor à minha frente, comecei a perder lentamente a consciência. Asterisco. Dentro de um grande mundo com um céu azul e um vasto campo de grama, estava uma figura. Estendendo minha espada para frente, respirei fundo. Enquanto lentamente traçava minha espada no ar, um anel amarelo translúcido apareceu diante de mim. Snap! Fechando os olhos, estalei os dedos. Imediatamente, uma figura humana translúcida apareceu a alguns metros à minha frente. Em sua mão direita, havia uma espada longa. Essa era uma das características da máquina de regressão temporal. Durante meu treinamento aqui, sempre que quisesse, poderia chamar um oponente para me enfrentar. Além disso, o rank do humanoide era igual ao meu. Mais precisamente, ambos os nossos ranks foram reduzidos para G. Isso foi feito para que a sessão de sparring fosse apenas baseada em habilidade. Vamos ver o quanto eu progredi. No campo de grama, eu estava diante da figura humanoide. Abrindo os olhos, equalizei minha respiração e permaneci parado. Ataca-me! Empurrando o anel que eu havia criado para o lado, comandei. Sovosh! Instantaneamente, a figura humanoide disparou em minha direção. Em questão de segundos, a figura estava bem diante de mim. Erguendo a espada em sua mão direita, a figura humanoide cortou para baixo. O golpe não era nem muito rápido, nem muito lento, no entanto, era extremamente preciso e poderoso. Calmamente, observei a espada caindo e permaneci imóvel. Vão! De repente, um som de zumbido ressoou pelo espaço e a espada parou bem diante do meu nariz. Drip! Drip! Sangue escorreu lentamente pelo chão enquanto a ponta do meu nariz sangrava. Sentindo a ardência no nariz, eu não me importei. Observando a espada que havia parado bem diante de mim, as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Bom! De repente, cerrando minha mão, um anel apareceu ao meu lado. Vão! Assim que o anel apareceu, a espada que havia parado diante de mim se moveu em direção ao anel e colidiu com ele. Quase como se o anel fosse um imã. Clank! Você está completamente aberto. No breve momento em que a espada se moveu em direção ao anel, uma abertura se formou na figura humanoide. Eu naturalmente aproveitei isso. Cerrando os punhos e tensionando as costas, eu soco em direção ao abdômen da figura. Bum! Uma explosão ressoou.
KGHH. Seguindo o grande estrondo, uma pequena onda de choque varreu os arredores. Cruzando os braços, me protegi enquanto uma rajada de vento passava por mim. À medida que a poeira se dissipava, as primeiras coisas que vi foram partículas amarelas flutuando no ar. Eu havia vencido. Aia! Finalmente consegui romper. Observando as partículas, estendi minha mão e tentei tocá-las. Infelizmente, não parecia nada. Oh bem, eu deveria estar contente o suficiente com meu avanço. Depois de passar cerca de 20 horas completamente focado em treinar minha arte da espada, finalmente consegui levar Anel de Vindicação para o grande domínio da maestria e desbloquear sua nova habilidade de gravidade. Uma habilidade em que, por um breve momento, eu poderia criar uma pequena força gravitacional em direção ao anel. Com isso, minha força agora teve outro aumento considerável. No primeiro final de semana de junho, bem quando o verão estava prestes a chegar, em frente a um espelho, arrumei a gola do meu blazer. De repente, meu telefone tocou. Sem olhar para o identificador, eu sabia que era Kevin. Alô? Atendendo ao telefone, respondi. Ren, onde você está? Estamos todos te esperando no saguão. Me dê um minuto, ainda estou me trocando. Hoje era o dia do grande leilão da cidade de Ashton. Desde que rompi para o grande domínio da maestria do Anel de Vindicação, 2 semanas haviam se passado. Dizer que meus dias foram pacíficos durante esse período seria mentira. Agora que Donna e Mônica descobriram sobre minha arte da espada, as sessões de treinamento a cada semana se tornaram ainda mais exigentes. Eu estava levando mais pancadas do que nunca. Para piorar a situação, as sessões de treinamento aumentaram de 2 vezes por semana para 3. Apesar de todas as poções que estava consumindo após cada sessão de treino, ainda não conseguia me livrar da dor muscular. Agora, estava começando a me arrepender da decisão de revelar minha arte da espada. Se existisse um inferno, isso era um inferno. Felizmente, nem tudo era ruim. Além do óbvio aumento de força, havia algo mais que me mantinha firme durante esses dias infernais. E era Kevin. Kevin agora havia se juntado às sessões de treino. Eu não precisava mais sofrer sozinho. Sempre que ele levava uma surra de Mônica ou Donna, eu instantaneamente me sentia melhor. O mesmo acontecia com Kevin, que se vangloriava sempre que eu levava uma surra. Isso me irritava um pouco, mas também tornava suas surras muito mais satisfatórias de se assistir. No final, foi assim que passei as últimas 2 semanas. Apenas treinando. Quanto ao leilão que estava prestes a participar, semanas antes eu havia feito arranjos com Kevin para ir com ele e os outros. Normalmente, eu teria recusado, mas dado o status VIP deles e suas vantagens, não pude recusar. O que você é? Uma garota. Nem mesmo a Emma e os outros demoram tanto para se trocar. Isso é bem sexista da sua parte. Eu rebati calmamente enquanto arrumava minha gravata. Que lei dizia que os caras não podiam se trocar devagar. Felizmente, ao contrário da última vez, desta vez eu comprei uma gravata pronta. Isso me poupou muito trabalho. Se não fosse pela gravata pronta, eu provavelmente teria demorado mais. Acelera, a Melissa está ficando realmente brava. Oh! A Melissa está ficando brava. Mais um motivo para eu demorar. Diga a essa cientista maluca para beber um pouco de água quente. Ouvi dizer que ajuda. Após muitas pesquisas, cheguei à conclusão de que a água quente era uma ótima maneira de resolver a raiva da Melissa. Ouvi dizer que era um ótimo remédio para garotas que estavam naquela época do mês. Melissa parecia estar nessa época do mês todos os dias. Em resposta à minha piada, recebi silêncio. Kevin. Ren. PFFFF. Será que o Kevin está rindo? Embora eu pudesse estar errado, estava quase certo de que ouvi Kevin rir. Tive uma súbita premonição sinistra. Desculpe te dizer isso, mas eu estava no viva voz. A Melissa ouviu tudo. Após uma breve pausa, Kevin respondeu calmamente. Fiquei instantaneamente sem palavras. Quem em sã consciência atenderia uma chamada no viva voz? Q1. Melissa, como você tem estado? Tosse constrangedoramente, saudei Melissa. Mais uma vez, recebi silêncio. Ren, é melhor você se apressar, o rosto da Melissa está, francamente, aterrorizante no momento. Logo depois, Kevin respondeu novamente. Desta vez, sua voz estava bastante grave. Para ser honesto, agora que você disse isso, não sinto mais vontade de ir. Pare de brincar e se apresse. Estamos prestes a sair sem você. Certo, já estou indo.
Encolhendo os ombros, abotoei minha camisa. Tac! Desligando o telefone, olhei mais uma vez para mim mesmo no espelho. Passando a mão pelo cabelo, fiz os toques finais. Certo, parece que está tudo aqui. Olhando para mim no espelho, acenei com a cabeça em satisfação. Após o incidente do banquete em que meu terno foi rasgado, com minha garantia de 2 anos, consegui um novo terno. Graças a Deus pela garantia. Verificando se tinha tudo comigo, acenei a cabeça em satisfação novamente. Ah, claro, como pude esquecer? De repente, me lembrei de algo. Dirigindo-me à minha mesa, peguei um pequeno livro vermelho. Hoje seria um dia muito movimentado. Com Kevin vindo junto, era natural que eu levasse o livro comigo. Como eu tinha um truque tão poderoso comigo, por que não usá-lo? Ok, desta vez tenho certeza de que tenho tudo, certo? Murmurei enquanto dava uma última olhada no meu quarto. Após uma rápida checagem e vendo que tinha tudo comigo, decidi sair. Plac! Saindo do meu quarto, desliguei as luzes e saí do ambiente. Era hora do grande leilão da cidade de Ashton começar.